A gravação foi iniciada, Gisele. Ai, perfeito, obrigada. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, né, a mais um encontro que a gente tem, é o encontro 2 da nossa trilha de capacitação, liderança ODS em ação, letramento para transformar territórios, uma iniciativa da Coordenação Estadual de Mobilização aqui do Movimento Nacional ODS Santa Catarina. Então, hoje a gente vai trabalhar muito com a questão de ferramentas para atuar, gestão, planejamento, inovação local. A nossa ideia aqui hoje é aprofundar cada vez mais o olhar dos comitês locais, das novas lideranças que estão chegando dentro do movimento ODS, para que entendam quais são as ferramentas práticas que a gente tem e como é que tudo isso pode realmente servir de instrumento para fortalecer a atuação dentro dos comitês locais. Então, a nossa ideia hoje, a proposta que a gente tem aqui hoje, é explorar muitos esses instrumentos de gestão, mostrar um pouco do planejamento ou de inovação, para que cada um aqui dentro, né, que esteja dentro dos comitês, nas coordenações, ou que se interesse por essa liderança em eleições futuras, queira se aproximar das lideranças aqui do Movimento ODS Santa Catarina, possam realmente ampliar a capacidade de impacto dentro dos territórios. A nossa governança, né, do Movimento Nacional ODS Santa Catarina, é formada por 14 comitês locais, espalhados em todo o estado. Então, é muito importante mesmo que a gente tenha esse olhar um pouco de gestão. Então, a nossa ideia aqui hoje, a gente vai ter 3 momentos específicos, só fazendo uma apresentação geral. Primeiro, a gente vai trabalhar um pouco com a matriz SWOT ODS, a gente vai contar com a apresentação do Rogério e da Iúlia. Então, a gente está preparando aí, né, uma parte um pouco mais teórica, mostrando realmente o que significa gestão, a importância dessa gestão, uma visão estratégica para as novas lideranças que se aproximam do movimento ODS. E a Iúlia vai trazer um pouco da experiência que foi feita junto com os comitês locais no Fórum Brasil ODS, que aconteceu agora em agosto. No segundo momento, a gente vai ter uma apresentação breve também da Regina, falando sobre as ferramentas digitais. A gente tem muito material, a gente tem muita ferramenta. Já fizemos diversas abordagens, disponibilidade de documentos e de ferramentas, mas eu acho que é bacana a gente chegar aqui e fazer uma compilação de tudo isso. E aí, por fim, a gente vai ter uma atividade guiada, né, pensando nessa gestão ou essas ferramentas de gestão, que é através de um ecomapa, que o Abel e a Regina vão estar aqui conduzindo essa atividade com a gente, que vão mostrar realmente como é que a gente faz o mapeamento dos stakeholders, quem são os principais stakeholders, as partes interessadas desses comitês, para que a gente consiga pensar nessa gestão de uma maneira muito mais abrangente, estratégica e assertiva, atendendo, né, ou olhando para as dores que muitas vezes é comum para todos os comitês aqui do movimento ODS. Então, queria fazer aqui já, né, entrando dentro da nossa primeira atividade, matriz SWOT ODS. Vai ser, né, muito bacana, porque a gente vai avaliar um pouco de quais são as forças, as ameaças, as oportunidades, as fraquezas, conectando tudo isso à questão da Agenda 2030. Tenho a satisfação de chamar aqui o professor Rogério Simões, ele está junto com a gente dentro do GT de Educação da Coordenação Estadual de Mobilização. Então, o Rogério é coordenador de mobilização do Comitê do Vale Europeu, é doutor em Administração pela UDESC-ESAG, mestre em Engenharia de Estruturas pela Unicamp, engenheiro civil pela Unicamp, professor do curso de Engenharia Civil da UDESC do Alto Vale, professor do mestrado profissional em Gestão e Regulação dos Recursos Hídricos, o Profiáguas, do Programa em Rede Nacional. Rogério, querido, te passo a palavra, seja muito bem-vindo e que possa conduzir agora essa etapa dos nossos trabalhos. Obrigado, Gisele. Todos me ouvem bem? Conseguem ver minha apresentação? Sim, mas ela não está em forma de apresentação, acho que ela está Ok, só com é o vídeo. que eu vou pôr agora. Quando eu colocar em forma de apresentação, eu vou parar de vê-los, tá? Perfeito, tá, Só mas para está aqui. vocês saberem. Então tá, vou colocar agora em forma de apresentação. Isso, agora eu não vejo mais vocês. Deu certo. Então, boa tarde a todos. Então, a Gisele já me apresentou, né? Eu faço parte aqui da coordenação de mobilização do Comitê do Vale Europeu, né? Há um ano e meio, sou signatário do movimento ODS pelo UDESC, há um ano e meio, e logo na sequência já, né, assumi o compromisso junto com a coordenação aqui do Vale Europeu. E a ideia hoje é trazer algumas ferramentas para vocês,
sobre gestão, né? Então, por que trazer essas ferramentas sobre gestão? Nós sabemos, né, que o movimento ODS é um movimento voluntário, é um movimento composto por pessoas dos mais variados segmentos, das mais variadas formações, e por isso é interessante a gente fazer como se fosse um nivelamento, né, dos conhecimentos e das ferramentas, de tal forma que cada comitê possa estar atuando da melhor forma possível, possa estar se estruturando melhor, possa estar conseguindo, né, repassar para os seus signatários uh, os anseios deles, tanto com relação a estar participando do comitê, como também com relação às informações pertinentes com relação ao movimento ODS. Então, para nós iniciarmos, eu trouxe algumas citações ali do nosso estatuto interno, né, do estatuto social do movimento, e para a gente entender, né, o nosso movimento, ele é composto por 3 coordenações, cada comitê é composto por 3 coordenações, uma coordenação geral, uma coordenação de mobilização e uma coordenação de comunicação. Cada uma dessas tem a sua coordenação de estilo Saiu estatuto, seu né? som, Elas são Rogério. correlatas. Oi? Tinha parado o teu Deu som, certo? mas voltou agora. Agora deu certo. Voltou? Deu um problema aqui na conexão. Vou colocar a apresentação de novo. Deixa eu ver. Só um minutinho. Perfeito. Estão vendo bem a apresentação? Para mim tá uma tela preta. Opa, então deixa eu sair de tudo. Só um pouquinho. Vou parar de compartilhar e compartilhar de novo. Isso. Perfeito. Pessoal, a lista de presença está aqui no chat. Não esqueçam de fazer a participação, registrar a participação de vocês. Deixa eu ver se eu consigo apresentar de novo. Agora está aparecendo ok. Só falta eu colocar. Isso, agora sim. Agora sim? Então. Sim, Então, tá perfeito. Beleza, então. Então, como eu estava falando, né, é interessante nós conhecermos, né, qual que é a nossa função como coordenadores locais, o que se espera da gente, né, coordenando o movimento. Sabemos que todos nós somos voluntários, mas no momento que assumimos, né, a coordenação, seja a coordenação geral, a de mobilização, a de comunicação no comitê local, nós temos algumas obrigações, né? E a primeira delas, que eu acho que é a mais fundamental para que as ações do comitê elas ocorram de uma forma legal, seria, né, a gente planejar as nossas ações, né? Nós precisamos conhecer o movimento, conhecer o nosso comitê, conhecer quem são os nossos signatários, e para a gente poder o quê? Planejar as nossas ações, planejar aquilo, né, que a gente pretende para o nosso comitê. Em conversa ali no GT de Educação, né, com os demais membros, a gente selecionou algumas ferramentas, né? Então, a primeira ferramenta que vai ser apresentada para vocês é a matriz SWOT, né? A matriz SWOT, ela é uma matriz que ela tenta medir, né, quais são fatores positivos e negativos, né, internos e externos, que influenciam nessa nossa gestão, né? Então, esse gráfico que é apresentado ali no slide, ele mostra justamente esses 4 quadrantes, né, que seriam os fatores positivos, que são as forças e as oportunidades, e os fatores negativos, que seriam as fraquezas e as ameaças, né? E são fatores que também são divididos em internos. No caso dos internos, a gente pode ter as forças e as fraquezas, e os externos, as oportunidades e as ameaças. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que são esses fatores e de como a gente poderia estar mapeando esses fatores. Então, primeiro, com relação às forças, né? As forças é um fator positivo e ele é um fator interno, né, do nosso comitê. E travou de novo, né? Sim? Não, tá indo bem. Deu? É o meu que ficou a tela preta, então. Ok. Então,
A força é um fator... Pode deixar assim, tá? Pode deixar assim sem apresentar, porque eu acho que tá dando problema quando tu coloca para apresentar. Tá ficando fora sem apresentar? Aham. Tá, então deixa eu só fazer uma coisa aqui para reduzir. Assim. Então, as forças, como eu estava falando, são fatores internos, né? E eles são vistos como algo que é o diferencial de cada comitê. Cada comitê vai ter suas forças, dependendo, né, da composição desse comitê, não só da sua coordenação, como também dos seus signatários, né? E aí é interessante que para nós entendermos, né, elencarmos quais são essas forças, nós possamos fazer uma análise, né? Uma análise da experiência profissional de cada um dos membros dos comitês, quais networkings nós temos, né, com relação às demais coordenações, com relação à nossa sociedade, né? Quais são os alcances das nossas redes sociais, né? Isso para a ação de cada uma das nossas coordenações. Outro ponto importante também são as oportunidades, e aí as oportunidades, elas são fatores positivos, mas elas estão vinculadas mais a fatores externos aos comitês, né? E elas tentam mostrar para a gente qual que é a trilha que a gente pode estar fazendo dentro do nosso comitê, né? O que a gente pode estar melhorando no nosso comitê, que a gente tem um grande potencial para estar fazendo isso. Então, o que a gente poderia estar fazendo, né, como oportunidades, né? Nós poderíamos estar fazendo uma lista, por exemplo, de todas as empresas, instituições da nossa região que poderiam estar participando, né, do comitê da nossa região. A gente poderia estar fazendo uma disseminação de informações massivas nas nossas redes sociais para angariar novas pessoas para os nossos comitês. Enfim, são as oportunidades, aquilo que a gente pode fazer, né, para aumentar o nosso movimento, para aumentar o nosso engajamento dentro do comitê. Depois disso, a gente passa, né, para os pontos mais negativos, que seriam as nossas fraquezas, né? Acho que tem alguém com o microfone ligado. Pessoal, se puderem desligar, ajuda bastante a gente aqui. Deixa eu só ver aqui no chat que eu consigo, acho que, desligar. Tem alguém com um bateção atrás. Conseguiram? Todos fecharam? Ótimo. Então, com relação às fraquezas, né? Ela é um fator interno, novamente. Então, a gente vai estar observando para dentro do comitê, para dentro da coordenação, o que são os nossos limitantes. O interessante das fraquezas é que as nossas fraquezas, elas podem ser contornadas, elas podem ser melhoradas, elas podem ser modificadas, né? Então, no momento que nós identificamos as nossas fraquezas, né, dentro do comitê, leva ao que é um trabalho de mudança dessas fraquezas, de tentar transformar essas nossas fraquezas em novas forças e novas oportunidades de atuação do nosso comitê. Então, alguns exemplos do que a gente poderia considerar, né? Quais são as capacitações que os membros dos comitês eles podem estar realizando para melhorar a sua atuação? Como que a gente pode ter uma comunicação bem estruturada no comitê? Às vezes tem muitos comitês que tem a parte de comunicação falha. Então, como que a gente pode melhorar essa comunicação? Como a gente pode ter uma comunicação mais assertiva, né? Porque, né? Existem muitas empresas que, mesmo a gente entrando em contato, empresas, instituições, pessoas, que mesmo a gente entrando em contato, mesmo a gente observando que elas possuem uma aderência, né, ao movimento ODS, essas pessoas, essas instituições resistem em aderir ao comitê, ao movimento ODS. Então, isso são fraquezas das quais nós vamos poder estar observando e trabalhando para o quê? Para melhorar o nosso desenvolvimento dentro do comitê. E por último, nós temos as nossas ameaças, né? As ameaças, elas são fatores externos ao comitê e que eles normalmente fazem o quê? Eles vão, além de impactar negativamente a atuação do comitê, né? O comitê não tem controle sobre isso.
nós podemos saber quais são as ameaças, quais as possibilidades e ameaças, e tentar, de alguma forma, contorná-las. Mas nós não temos muito controle sobre isso, né? Eu trouxe um exemplo, que seria, por exemplo, na coordenação, descobrir por que alguns signatários eles se afastam do movimento. Eles acabam aderindo ao movimento e acabam não entregando os relatórios, ou entregam durante 1, 2 anos e depois se afastam, né? Existem N motivos, né? Que são, na maioria das vezes, externos ao comitê, não tem nada a ver com a atuação do comitê, mas a gente pode estar observando esses fatores, né? E trazendo esses fatores para discussão dentro do comitê, tentando identificar ações que é para que a gente possa contornar essas ameaças. E por último, né, antes de passar ali a palavra para a Yulia, a gente trouxe uma proposta de um SWOT ODS. Então, o que é esse SWOT ODS? É justamente a gente pegar cada um desses quadrantes. Então, quando os comitês fizerem suas reuniões de planejamento, identificarem, né, quais são suas forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças, e podem ter várias em cada um desses quadrantes, nós pegarmos cada uma dessas forças e oportunidades e a gente poder estar trabalhando com ações para ou potencializar essas forças e essas oportunidades, ou simplesmente a gente conseguir contornar, né, as nossas fraquezas e as nossas ameaças, né? Então, esse quadro aqui, que depois vai estar sendo compartilhado ali com vocês, ele vai estar fazendo o quê? Né? Ele vai estar colocando em cada linha uma força, uma oportunidade, uma fraqueza. Então, vai ter quantas linhas, quantos itens vocês estiverem selecionando ali no planejamento de vocês. E aí, para cada um desses itens, vocês vão fazer uma descrição curta do que é aquela força, ou do que é aquela fraqueza, do que é aquela oportunidade, né? Observar essa descrição e tentar vinculá-los a algum dos nossos ODSs, né? Para quê? Para depois a gente ver qual que vai ser a contribuição dessa ação que a gente vai estar tomando com relação ao nosso comitê. Que tipo de ação? Ela vai ser uma ação positiva? Ela vai fazer o quê? Ela vai simplesmente vai ser uma ação de forma a minimizar impactos externos? O que vai ser essa ação? A partir do momento que a gente identifica essas ações e identifica qual que é a relação dela, né, com os quadrantes ali da nossa matriz SWOT, a gente vai poder estar mensurando, né, algumas características. Por exemplo, qual que vai ser o impacto comunitário dessa ação? Se de 1 pouco impacto, 5 muito impacto. Qual que vai ser a urgência da gente estar tomando aquela ação? A gente tem muita urgência de tomar aquela ação, ou a gente tem pouca urgência de tomar aquela ação? E qual é a viabilidade de tomar aquela ação com os parceiros que a gente tem atualmente? Às vezes a gente vê que ela tem um impacto grande, a gente tem uma urgência grande, mas ela se torna inviável porque nós não temos parceiros suficientes para realizar aquela ação, né? E mensurando cada uma dessas 3 colunas, né, com conceitos de 1 a 5, nós podemos criar uma nota geral, que pode ir até 15 no caso, e com essa nota geral, a gente, na última coluna ali, a gente pode observar qual que é a prioridade de a gente executar aquela ação, né? Então, por exemplo, ações que tiverem notas acima de 10, elas vão ter uma alta prioridade. Por quê? Porque elas conseguiram angariar em cada uma dessas 3 colunas pontuações altas. Em compensação, ações que têm pontuações nota abaixo de 5, elas vão ter baixas prioridades. Então, com isso, a gente consegue no planejamento estratégico dos nossos comitês, está o quê? Elencando, né, quais são as prioridades e ações que a gente deve tomar como coordenação do nosso comitê, né, para a gente poder estar executando, né? Já adianto de antemão, né, que
Sabemos que é complicado, como eu disse, somos voluntários, né? Mas somos voluntários numa coordenação, e como coordenadores, nós precisamos, né, arrumarmos um tempo conjunto com toda a coordenação do comitê para realizar esse planejamento, para realizar esse pensamento de qual que é a característica do comitê, né? A Yulia que vai falar agora na sequência, que ela vai fazer um exercício com relação a esse quadro com vocês, ela vai trazer uma experiência do fórum, onde a gente montou ali no fórum, né, o levantamento de quais são as principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de cada comitê, né? Claro que foram levantados, né, características que tentassem englobar a maior quantidade de comitês possíveis, mas cada comitê vai ter a sua peculiaridade, né? Cada comitê ela vai ter as suas características do seu comitê. Às vezes o que é força num comitê, no outro comitê vai ser fraqueza, né? Então isso tem que ser respeitado. Por isso que é importante que cada comitê faça esse exercício, né, para poder planejar suas ações. Eu vou parar aqui a apresentação e aí eu deixo a palavra com a Yulia. Perfeito, Rogério, maravilhoso. Antes eu queria só fazer a leitura da mini bio da Yulia, eu acho que é super válido, né, agradecendo a participação de todos. Então, muito obrigada aí, Rogério, pela explanação que você fez, né, e a contribuição que você dá. E aí eu queria fazer a leitura da mini bio da Yulia, pode ser? Claro, fique à vontade, minha querida. Perfeito. Então, Yulia, ela é coordenadora geral do Comitê de Joinville, é empreendedora social, educadora especialista em SG, com mais de 20 anos de experiência internacional em gestão organizacional. É diretora do Instituto Viva Cidade, idealizadora do coletivo Joinville pelo Clima, delegada da 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres. Então, a Yulia vai contar um pouco para a gente dessa experiência que foi feita junto com o Fórum Brasil ODS, que a gente teve agora recentemente, promovido pelo Movimento Nacional ODS Santa Catarina, e um pouco desse resultado dessa oficina, o que foi discutido lá, e trazendo para a gente aí um pouco dessa experiência. Yulia, querida, deixo a palavra com você. Boa tarde a todas e todas. Gisele, muito obrigada. Todos os organizadores dessa formação, agradeço demais por essa oportunidade de compartilhar a nossa experiência e principalmente esse estudo de caso, né, sobre nosso encontro de comitês locais durante o Fórum ODS, que ocorreu agora, né? Aqui tem um pouquinho de delay e vai já aparecendo para vocês. O nome que a gente deu, né, foi uma construção coletiva de toda a nossa coordenação. É o Espaço Tecer, que é o momento de acolhimento e conexão entre comitês locais. E como objetivo, esse espaço tinha, por meio de atividades em grupo e exercícios, fortalecer a atuação dos comitês locais, gerando pertencimento, confiança e convergência. Aqui já aproveitamos os registros lindos que nós tivemos, né, durante esta atividade, e foram oferecidas vários exercícios, né, entre eles exercício Mindfulness, que foi realizado sob a condução da nossa coordenadora da mobilização, Agi Lopes. Foi uma prática de atividade de respiração consciente para a sustentabilidade. É justamente esse momento para nós se conectarmos a partir da nossa integridade interna, né? Porque nós somos reflexo no mundo daquilo que somos por dentro, certo? A próxima, então, a atividade que justamente ocupou mais tempo
de todo esse espaço foi exercício SWOT, né? Como o Rogério fez toda essa a introdução brilhantemente, que é a análise estratégica para planejamento das ações, que foi conduzida pela coordenadora da mobilização, a nossa querida Madu Gruba, não sei se que está aqui, oi. E aqui são fotos, né, do exercício. E aqui, nessa parte coloridinha, vocês podem já ver como que na prática é possível, tecnicamente, inclusive, realizar dentro das coordenações, né, dos comitês, usando esse material, assim, como foi importante e gratificante fazer esse exercício, assim, em conjunto, porque mesmo não tenha muito espaço de debate, né, a gente está levando agora, por exemplo, hoje, essa experiência para partilha, para que possa fortalecer realmente todos os comitês e o movimento em si, né. E com a nossa, essa aqui eu vou voltar daqui a pouquinho, mas só para resumir essa parte do espaço no geral, né, que nós contamos com participação de 12 comitês, Comitê Laje, Chapecó, Criciúma, Blumenau, Brusque, Joinville, Vale Europeu, Joaçaba, Balneário Camboriú, Itajaí, Grande Florianópolis, Florianópolis, Ilha. Se eu esqueci de alguém colocar, por favor, me corrige, que a gente corrige. E aqui essa foto que foi feita no final, né, da nossa atividade, que é registro desse momento de união das nossas forças. E voltando agora nessa parte prática da própria do matriz SWOT, né? Como vocês podem ver aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho nessa parte coloridinha, que nós tivemos em torno de aqui há 3 informações na cada dimensão, né? Das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Então, nessa parte aqui, a gente fez um resumo dessas pautas, né? E vale dizer que a experiência sempre traz muitas informações interessantes, né? Inclusive que vários momentos, a mesma coisa estava presente em todos os quadrantes. Certo? Agora, então, a gente vai fazer... Gisele, me ajuda aqui, por favor, com essa parte de... Como que a gente vai conduzir cada um vai fazer ao vivo, certo? A ideia é a gente mostrar naquela tabela que o Rogério tinha apresentado anteriormente, que a gente leve esse apanhado que foi feito junto com os comitês no fórum, que a gente consiga levar para aquela planilha de ODS, de matriz SWOT ODS, vendo realmente onde é que cada coisa se encaixa, quais são os ODS que talvez a gente não esteja atendendo dentro do nosso próprio movimento, como é que a gente se mobiliza para isso, como é que a gente se movimenta para isso. E o mais importante, né, eu acho que é o desafio que a gente tem há bastante tempo, e agora a gente está buscando ferramentas que nos auxiliem nesse sentido, é verificar o impacto que nós temos nos territórios. Então, né, como o Rogério colocou naquela planilha que a gente depois vai disponibilizar para vocês, até não sei se a gente consegue fazer isso agora em função do tempo, mas a ideia é que a gente consiga olhar para esse resgate que foi feito em conjunto, então já foi feita uma atividade, né, como a Yulia apresentou para a gente aqui, e olhando isso, o que eu consigo colocar dentro do meu comitê, dentro da minha realidade e o impacto disso no território. E cada vez mais fortalecer esse diálogo, essa construção coletiva, porque somos um movimento só, apesar de células, né, cada uma no seu canto, mas que a gente consiga cada vez mais olhar isso de uma maneira coletiva, em conjunto,
porque a dor de um corresponde, às vezes, à dor do outro. E aí a gente trabalhando nesse sentido, né, olhando ou fortalecendo isso de uma forma muito mais abrangente. Então, essa era a ideia, a gente vai disponibilizar esse material todo aqui para vocês, né, com essa devolutiva do fórum e com essa ferramenta também, para que a gente consiga aprofundar essas análises ou esse diagnóstico, porque o SWOT traz muito, como o Rogério mostrou, um diagnóstico, né? Então, qual é a fotografia do momento atual e como é que eu me planejo, como é que eu me organizo nesse sentido para criar ações buscando potencializar aquilo que eu tenho já como fortaleza, né, ou algo que seja como uma oportunidade, mas ao mesmo tempo corrigindo aí ou buscando reajustar pontos que ainda são sensíveis e que podem comprometer todo o comitê local. Então, né, esse seria um apanhado geral dessa ferramenta que a gente queria mostrar aqui para vocês. Não sei se a Yulia quer complementar mais alguma coisa, o Rogério quer complementar. Pois é, Williams. Não, é interessante a matriz SWOT, como a Gisele falou, é um retrato. Então, cada vez que a gente fizer nosso planejamento, né, que esse planejamento ele tende a ser recorrente, ele vai ter um retrato diferente. Então, às vezes, o que a gente colocou como fatores negativos, uma fraqueza nossa, num próximo planejamento, ele pode ter se transformado num fator positivo, né, numa força nossa. Então, é interessante a gente fazer periodicamente esse planejamento, né? De cada ano, né? Cada início de ano a gente poder estar fazendo esse planejamento. Para quê? Para que a gente possa ver também, inclusive, a evolução da nossa gestão, né? Do que a gente conseguiu fazer, do que a gente conseguiu melhorar, né? A ideia é que com um planejamento contínuo, os nossos fatores positivos eles sejam muito maiores que os nossos fatores negativos, né? É a ideia de a gente estar a cada passo melhorando um pouquinho mais a nossa atuação como comitês locais. Perfeito. Então é isso, gente. Então a gente queria, né, trazer para vocês, agradecendo demais a Yulia e a experiência, compartilhando a experiência que teve ali, que o pessoal de Joinville conduziu no fórum muito bem, então, e que sirva também de instrumentos para a gente poder avaliar essa evolução, como o Rogério mesmo comentou. Então, agora eu queria partir, né, já para um outro momento da nossa capacitação aqui, que é uma apresentação geral. Yulia, queres fazer mais alguma palavra? Queres dar um fechamento? E eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de compartilhar e também pela participação das coordenadores e das coordenadoras que fizeram junto, né, esse trabalho e que, com certeza, vamos continuar juntos e juntas desenvolver, implementar essas ferramentas, né, e podem sempre contar conosco, né, para a construção coletiva do nosso movimento. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigada. E aí, agora a gente partindo já para um segundo momento que a gente tem, a gente queria apresentar as ferramentas digitais, então quem vai fazer para a gente vai ser a Regina. Eu vou ler o mini bio da Regina também, porque a gente tem que valorizar muito o trabalho dela, que é um trabalho muito bacana. Ela é especialista em direitos humanos e cidadania global pela PUC do Rio Grande do Sul, multiplicadora ODS pelo PNUD e assessora executiva, nossa assessora executiva, aqui no Movimento Nacional ODS Santa Catarina. Regina, querida, por gentileza, pode seguir aí uma apresentação geral e depois vai ter um dia específico só para isso, né, Regina? Porque senão a pessoa vai ficar assustada com tanta informação e que não vai dar tempo de assimilar. Sim, sim. Eu vou passar rapidamente aqui. Chegou o meu assessor aqui do lado, ó, meu gatinho aqui, ó, incomodando. Tem dia que ele vem aqui para o lado direito que fica de olho aqui, querendo participar dos treinamentos. Já deve estar sabendo tudo sobre a ODS. Eu vou compartilhar, então, com vocês algumas ferramentas que a gente utiliza aqui para a gestão, né, do movimento, né, só resgatando um pouquinho, resumindo ali que o Rogério falou no início ali sobre a constituição do comitê local. Então, o movimento, ele né, trazendo para vocês, o movimento ele é uma rede, ele a gente chama movimento, mas na verdade é uma rede de várias pessoas, organizações, né, e organizações de todos os tipos, desde
escolas de ensino infantil, a grandes universidades, a grandes empresas, né, e tudo mais. E nós temos uma coordenação estadual, né, que na verdade essa rede ela é ancorada, vamos dizer assim, né, moderada e animada por uma coordenação estadual que na verdade é a diretoria da Associação Movimento Nacional ODS Santa Catarina, tá? Só que essa coordenação, ela hoje é composta por 8 membros, né? E essa coordenação, o movimento, a gente tem como estrutura, como demanda e como necessidade, estar muito próximo dos signatários, estar lá na ponta. Então, por isso que a gente atua por comitês locais, né? Hoje a gente conta com 14 comitês locais, que uns são bem atuantes, super atuantes, outros nem tantos, e outros estão, né, precisando de um pouco mais de fôlego também. Então, isso faz parte de uma rede, né, viva, como é o movimento, então tem esses altos e baixos, mas não é nesse assunto que a gente vai entrar agora. Então, para que isso aconteça, para que essa rede aconteça, a diretoria, né, essa coordenação estadual, ela, então, criou esses 14 comitês, e aí, localmente, tem essas coordenações que o Rogério apresentou ali no início, né, formada por 3 coordenações. Cada coordenação a gente diga para que tenha no mínimo 2 membros, né, então formando o comitê local com no mínimo 6 membros. E essa coordenação local, ela é a representação dessa coordenação estadual ali localmente, para estar lá mais próximo do signatário. Então, para isso, a gente tem algumas ferramentas que ajudam a gente aqui na coordenação estadual a gerenciar essa grande rede chamada Movimento Nacional ODS Santa Catarina, e aí a gente compartilha também com os comitês locais para facilitar o dia a dia dos comitês locais, tá? Eu só vou apresentar aqui só para ter um guia, né, mas é só falando, porque depois eu não vou nem apresentar aqui o melhor. Vou compartilhar assim, um pouquinho meio perdida no Teams, mas eu vou compartilhar aqui um pouquinho. Aqui, né? Não estou mais vendo vocês, tá? Então, qualquer coisa me avisem aí, soltem o bé. Então, nós são ferramentas básicas, super simples, que eu tenho certeza que vocês conhecem, né? E alguns já estão até acostumados, habilitados a utilizar, mas elas são ferramentas, né? Então, por exemplo, a gente tem o Canva Pro, por ser uma associação sem fins econômicos, né? O movimento, como falei, é uma associação de direito privado sem fins econômicos. Nós temos alguns benefícios, como o Canva Pro. Então, ali a gente trabalha, cria templates, tem logomarcas, tem tudo. Então, tem uma pasta ali que é compartilhada com todos os comitês. Cada comitê tem uma conta, né? Tem um acesso nesse Canva pelo e-mail que ele tem institucional. Então, cada comitê tem um e-mail institucional. Por exemplo, o Abel, ele é coordenador do comitê Criciúma. Então, o Abel, ele tem acesso ao e-mail criciúma@sc.movimentods.org.br. Então, que é o e-mail institucional, que é o nome do comitê, com a URL ali do domínio do Movimento Santa Catarina. Então, tem acesso a esse Canva, que tem todos os materiais que a nossa equipe de comunicação faz, prepara, compartilha, para padronizar, né? Então, a gente procurar padronizar para que todo mundo olhe para aquela peça e já identifique de cara que é do movimento, é o Comitê de Criciúma, mas faz parte do movimento estadual, né? Então, a gente tem uma parceria com a Google, nós temos o e-mail institucional, né, com esse URL, com esse domínio do movimento, mas a gente utiliza por meio da plataforma do Google, que tem agenda, que tem o Google Meet, que não tem limite de horários, né? Então não é como gratuito é 1 hora no máximo, não, o nosso a gente pode ficar quanto tempo a gente quiser. A gente consegue por ali enviar e-mail para todos os signatários, ali pelo próprio Gmail, a gente consegue enviar certificados por uma extensão do Google Drive, que vincula com o e-mail, então a gente consegue enviar, por exemplo, certificados que nós vamos enviar para vocês, que estão participando aqui, que preencherem a lista de presença, a gente vai enviar nesse sistema, né? Então, ele tem muito mais, tem uma baixa rejeição,
né, recebe muito melhor do que o Simpla, por exemplo, né? A gente vê para o Simpla, geralmente não, mas muitas vezes vai para a caixa de spam. E quando a gente via ele pelo Gmail, não vai, né? E aí outras ferramentas que a gente tem, que a gente está sempre, né? Tipo o HubSpot, que é o sistema que a gente utiliza para fazer o cadastro dos nossos signatários também. E então eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Porque essas ferramentas a gente vai acessar via e-mail, ali a gente vai ter acesso aos dados sensíveis dos nossos signatários. Então tem uma questão de LGBT não, LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por isso que a gente vai fazer, então, no dia 9 de outubro, a equipe técnica do movimento, né, que cuida, que gerencia, né, administra essas ferramentas, tanto da gestão, tanto da administrativa como da comunicação. Nós vamos fazer um treinamento para os coordenadores dos comitês locais, acessarem essas ferramentas. Então, assim, vai ser bem um passo a passo, né? Assim, olha, está aqui o seu e-mail, a sua conta de e-mail do seu comitê com login e senha. Agora eu vou te mostrar como que você vai acessar cada ferramenta, tá? Então, a gente vai fazer esse encontro para facilitar, e a ideia, o objetivo disso é para agilizar e facilitar com que os comitês locais tenham, então, acesso, né, a essas ferramentas. Então, eu não vou me aprofundar muito aqui, né, por essa questão, mas eu só falar. Então, apesar desses aqui são alguns exemplos, tem outros também. Nesse dia 9, por exemplo, a gente vai apresentar outras ferramentas que podem ajudar a questão do planejamento do comitê local, como o Trello, né, que é uma ferramenta super fácil, prática de ser utilizada, né, e é gratuita. Então, várias outras ferramentas. A gente está sempre em busca, né, e sempre pesquisando em busca de ferramentas para facilitar a gestão para facilitar a vida dos coordenadores dos comitês locais, que são voluntários, né, que se dedicam voluntariamente para que o movimento aconteça. E o movimento só existe graças a esses comitês locais, a esses voluntários que dedicam horas, né, semanas, dias para fazer com que o movimento aconteça, né? Inclusive, como a gente está sempre compartilhando, se alguém conhecer alguma ferramenta legal também, que seja gratuita, fácil de utilizar, alguma coisa assim, né, ou mesmo que seja uma de assinatura de licença, alguma coisa, compartilha com a gente, para a gente trocar ideias, né, e facilitar cada vez mais a dia. Então, para os coordenadores dos comitês locais, fica o convite, dia 9 de outubro, à tarde, para a gente fazer esse treinamento, tá? Por que é só para os coordenadores dos comitês locais, para quem já está na coordenação do comitê local? Porque, como eu falei, tem a questão dos dados dos signatários, então a gente tem que proteger os dados dos signatários. Como os coordenadores dos comitês locais, eles foram eleitos e eles têm um vínculo com a gente consegue compartilhar os dados dos nossos signatários com eles, tá? Então, por isso que fica só. Mas quem está aqui, que não está na coordenação local, que queira fazer parte da coordenação local, fala com a gente já, porque todos os comitês estão precisando de ajuda sempre, mesmo que tenham 9 integrantes, como o comitê de Joinville, mas estão sempre sempre precisando de ajuda, precisando de contribuição para fazer com que as coisas aconteçam, tá? E aí, agora eu devolvo para a Gisele passar para o Abel. Obrigada, Regina. Realmente são muitas informações, então, né, a gente vai depois sistematizar isso de uma maneira que seja mais factível para vocês, mais palatável, para que todo mundo consiga ter acesso e entender tudo isso. Então, agora já partindo para o terceiro momento da nossa conversa de hoje aqui, eu queria chamar o Abel Correia de Souza. Ele é coordenador geral do Comitê de Criciúma, é membro do Movimento Nacional ODS como pessoa física e representante da Unesc, junto ao movimento ODS, e também no Ecoescolas, que é uma SCAL Lisboa. Ele tem, né, formação de desenvolvimento econômico, mestre em desenvolvimento econômico, professor do curso de pós-graduação nas áreas de negócio e engenharia e professor de administração em nível de graduação. Meu querido e doutor em ciências ambientais.
Querido Abel, muito obrigada aí pela tua participação. Vou deixar aí para vocês conduzirem, né, essa ferramenta que é super bacana, que a gente vai fazer de uma forma genérica também, né, Regina? Mas depois, porque a gente tem alguns dados aqui que a gente não pode estar disponibilizando, mas é só para que vocês conheçam essas ferramentas. Esse é o grande objetivo do encontro. Então, boa tarde a todos. De acordo com o que nós combinamos, aí a Regina primeiro mostra o Ecomapas, né, Regina? E depois eu faço a... Perfeito? Regina? Pode ser? Pode ser? Então tá. Primeiro tu Pode ser. apresenta o Ecomapa, depois eu faço a segunda parte ali. Pode ser? Legal. Pode ser, então. Vou lá compartilhar o Ecomapa e vamos entrar agora nessa ferramenta. Foi aí que está aparecendo aí, né? Tá, sim. Então, o Ecomapa, o que é o Ecomapa, tá, gente? Que vai conversar muito com a matriz SWOT ali que o Rogério e a Yulia apresentaram, tá? O Ecomapa, ele é um instrumento de análise que ajuda a representar as relações entre diferentes stakeholders e analisar sua participação em redes, movimentos, organizações, né? Esse é o conceito mais ampliado do Ecomapa. E aqui a gente adaptou ele de um modelo que foi já adaptado, né? Então, assim, Ecomapa, se pesquisar, né? Mapeamento de stakeholders por Ecomapa, foi um cara americano, se eu não me engano, que criou, tem vários modelos, mas o Instituto Fonte, então, atualizou esse modelo dele, adaptou para as organizações da sociedade civil, foi quando eu tive o prazer de conhecer, né, essa ferramenta. E aqui, então, eu adaptei ele para a realidade dos nossos comitês locais, para a realidade do movimento, com o objetivo de auxiliar, né, os comitês locais a compreender a interação com seus signatários, tá? Então, assim, para a gente fazer o Ecomapa, a gente precisa trabalhar em duas etapas, tá? A primeira etapa, que é a construção do Ecomapa, que está dividido em 8 passos, que eu vou mostrar em seguida. E depois de construir esse ecomapa, de fazer todos esses 8 passos, é importante a gente fazer, então, uma análise desse ecomapa e uma reflexão sobre as relações e interações que são identificadas no ecomapa, tá? Então, o primeiro passo, a gente vai pegar a lista de signatários, tá? Aqui tá, né? Faça uma lista com todos os signatários do comitê local, né? Que estão cadastrados no nosso sistema. Na verdade, já tem, né, uma das ferramentas é a gente disponibilizar pelo HubSpot ali, para cada comitê, a lista do seu signatário. E ali, então, já vem com perfil, né, já dá para identificar. E aí, o segundo passo, então, a gente pega essa lista de signatário e aí vai classificá-las de acordo com o perfil dela, por cores, né? Então, assim, aqui a gente está usando o post-it porque ele pode ser feito tanto de forma online ou numa reunião presencial, por exemplo, que é muito mais interessante, tá? Muito mais interativo. Utilizar uma folha A3 ou uma folha de papel craft e post-its mesmo, né? Como o pessoal do Comitê de Joinville fez com os comitês lá no fórum. Então, aqui a sugestão, né, por exemplo, empresa, signatário que é empresa pública ou privada, todos eles vão ser colocados em post-its amarelos. E aí é um post-it amarelo para cada empresa, tá? Instituição de ensino, um exemplo, o post-it laranja. Então, assim, todas as instituições de ensino que estiverem no seu comitê, elas vão estar no post-it laranja, e aí é um post-it laranja para cada instituição. E assim vai para cada segmento, né? Então, coloca com cores diferentes para identificar. No final, vocês vão ver como vai ficar algo bem colorido e bem fácil de identificar tudo isso que eu estou falando agora, tá? O terceiro passo, então, assim, a gente, por exemplo, pegou um post-it lá e colocou o nome de uma empresa no post-it amarelo. Aí, ali na lista, né, naquela lista ali, a gente vai fazer o exercício para identificar qual é a situação desse signatário. Se ele está ativo, se ele está vigente ou se ele está inativo, tá? Essas são as 3 classificações que a gente chama aqui no movimento ODS Santa Catarina.
O ativo é aquele signatário que ou ele entrou este ano, por exemplo, em 2025, ou ele entrou agora este ano, 2025, ou ele entrou até 31 de dezembro de 2024 e enviou o relatório que ele, de 2024. Que um dos compromissos do signatário é enviar anualmente seu relatório, né? Então, se ele enviou o relatório ou entrou em 2025, ele está ativo, tá ok. O vigente é aquele que está dentro de um período que o nosso estatuto fala, tá? Que é um período de 2 anos. O signatário, se ele ficar 2 anos sem enviar um relatório, aliás, mais de 2 anos sem enviar um relatório, ele perde os seus direitos de signatário, então ele passa a ser inativo. Então, assim, a gente tem o cadastro dele lá, mas ele não considera ele signatário, porque ele não vai ter direito aos benefícios que o movimento dá, porque ele não está ativo no movimento, né? Ele está inativo. Então, o vigente é o que está dentro desse período, tá? Por exemplo, um signatário que entrou em 2024, mas não enviou o relatório de 2024, ele está dentro desse vigente, né? Então, já nessa classificação. E aí, também, para ajudar a facilitar a visualização, a gente sugere que usem símbolos para identificar cada uma dessas situações, né? Então, por exemplo, uma estrelinha para quem está ativo, um quadradinho vermelho para quem está inativo e um triângulo amarelo para quem está inativo. No colocar ali no post-it, se quiser, pode deixar todos eles da mesma cor para dar contraste com o post-it, mas fica à vontade, tá? Que é sugestão, mas é importante que tenham essa simbologia para identificar, para visualizar a situação do signatário, que tipo de signatário é e a situação dele, tá? O quarto passo é a gente desenhar, então, o ecomapa em si. O que vocês vão fazer? Vão pegar 3 círculos, né? Um pequeno, um médio e um grande, e vão colocar o nome do comitê ali no meio, tá? Isso aqui é o ecomapa puro. Aí a gente vai para o quarto passo, tá? Que é posicionar os signatários no mapa, tá? E vendo qual é a intensidade e a importância da relação, que agora os próximos passos a gente vai trabalhar isso, que daí é fazer o ecomapa mesmo, tá? Então, assim, o primeiro nível, esse círculo aqui mais próximo do comitê, é aquele que a gente vai colocar os signatários que estão mais atuantes no movimento, tá? Esse do meio, que é o segundo nível, a gente vai colocar os que não estão tão atuantes. E aqui, por fim, né, no terceiro nível, os que estão menos atuantes. No slide anterior, eu falei em ativo, inativo e vigente. Agora eu estou falando atuante e não atuante. Por quê? Porque, assim, tem signatário que ele, por exemplo, aquele exemplo que eu dei ali, que entrou em 2024 e não enviou o relatório. Ele está como vigente, mas ele está super atuante lá no comitê. Ele participa das reuniões, ele só não enviou o relatório porque talvez não se deu conta que tinha que enviar alguma coisa assim. Então, assim, ele está super atuante, mas lá no slide anterior, lá quando a gente foi classificar ele, a gente colocou ele como vigente. Então, já é um ponto de atenção, tá? Então, tem esses detalhes assim. Aí aqui o exemplo, né? Se o signatário aderiu em 2023, mas não enviou o relatório e nunca participou de nada, ele deve ser colocado no nível 3, tá? Passo 5. Potenciais signatários estratégicos, tá? Então, assim, analisa, né, que organizações, colocando todos os signatários ali dentro, né, do ecomapa. Os mais próximos, mais atuantes, menos, né, então, mais próximo, mais perto, mais longe. Aí, vocês vão fazer um olhar assim, ó, peraí, tem uma organização aqui que eu acho que seria interessante estar aqui no movimento. Vamos convidar para vir para o movimento? Vamos. Só que ela não tem um nível de relação ainda, porque ela não é signatária. Então, vocês podem colocar aqui fora do mapa, do ecomapa, para ficar como lembrete que tem que ter uma atenção, né, naquilo ali que é estratégico trazer para o movimento. Tá? Sexto passo, gente. Agora a gente vai trabalhar a questão do fluxo de relacionamento. Tá? Então, assim, todas as relações dentro do comitê, elas precisam ser mapeadas, tá? Mesmo que sejam relações entre a coordenação local e signatários e entre os signatários, tá?
Então, a gente vai utilizar as setas. Então, assim, o fluxo duplo, né? Então, duas setas nas pontas. Quando existe uma energia e trabalho alimentando a relação em ambas as partes envolvidas. Então, há troca, a retroalimentação entre a coordenação do comitê e os signatários. Tá? Fluxo unilateral é uma seta só. Tá? Ela nasce do comitê que alimenta a relação em terminando signatário que não corresponde ao fato, ou vice-versa, né? Ou a seta nasce do signatário que alimenta a relação, chega no comitê local e por algum motivo aquilo não corresponde ao fato, não dá andamento, alguma coisa assim, né? Então, a gente utiliza essa seta aqui. Mas antes de colocar a seta, a gente precisa refletir no próximo passo, tá? E só parênteses aqui, gente, não se preocupem que a gente vai compartilhar esse material com todos vocês, tá? É a intensidade desse relacionamento, tá? Então, se a intensidade da relação ela for forte, a gente desenha duas linhas na seta. Se ela é mediana, é uma linha só. E se ela é fraca, é pontilhada, tá? Então, assim, ela pode ser uma relação de retroalimentação, que vai do comitê para o signatário e vice-versa. E ela é uma relação forte. Então, essa seta, né, de duas pontas, ela vai ter, além das duas pontas, ela vai ter dois traços, um traço mais grosso, né? Se ela há uma relação, né, retroalimentação, mas ela é fraca, ela é mediana, né, ela poderia ser mais forte, aí é uma linha simples, tá? Então, vamos fazendo essa reflexão, né, nessa relação entre a coordenação local e os signatários. Quando eu falo coordenação local, eu estou falando do movimento no geral, tá? No movimento, enquanto coordenação estadual, também lembrando que a coordenação local é a representação da estadual ali localmente, tá? E o passo 7, então, é a identificação de conflitos. Toda relação, né, ela, em algum momento surge algum conflito, alguma coisa assim, e a gente precisa resolver esses conflitos. E o primeiro passo para resolver um conflito é enxergar e admitir esse conflito. Então, esse passo aqui é muito importante para a gente fazer, tá? Porque muitas vezes relações organizacionais que nutrimos, elas são conflituosas, e o Ecomapa ele nos ajuda a observar isso. Quando a gente fala de signatário, a gente tem signatário pessoa física e pessoa jurídica, só que as pessoas jurídicas elas são representadas no movimento por pessoas físicas, e aí isso está suscetível a conflitos, e é normal numa relação. Então, a gente precisa enxergar isso, se tem conflito, se não tem conflito, e qual o nível desse conflito, tá? Então, aqui, nesse momento, aqui nesse passo, a gente vai ver essas relações conflituosas, se elas são fortes ou fracas, né? Então, elas precisam ser destacadas no mapa, porque elas exigem uma atenção especial, tá? E aí a gente sugere, então, usar um símbolo de um raiozinho sobre as setas. Se é um conflito fraco, né, que não vai demandar tanta energia, não demanda um código de ética, não demanda enviar para a coordenação estadual, é um raiozinho pequenininho, porque ele pode ser resolvido ali no âmbito da coordenação local, né, do comitê local. Se é um conflito já mais grave, né, mais forte, então aumenta o tamanho do raio, né, para então a gente poder olhar para aquele conflito ali e resolver aquele conflito ali, porque o mundo ideal para nós é que não existam conflitos entre os signatários do nosso comitê local. E aí, quando eu estou falando isso dessas relações, lembrando que não é só entre coordenadores locais e signatários, pode ser entre signatários também, tá? O conflito muitas vezes pode existir entre dois signatários do mesmo comitê local. E aí a gente tem que olhar para isso também, tá? Porque eles fazem parte da mesma rede, do mesmo movimento. Ok? E aí agora, antes de chegar no último passo e na segunda etapa, vamos mostrar na prática, né, como que fica o nosso ecomapa. Então, aqui tem um fictício, né, um comitê local, com 10 signatários,
E já vem aqui, como vem lá para a planilha para os comitês locais, já vem separado, identificar todas as informações para identificar esse signatário, né? Então, o nome, o perfil, o ano de adesão, o status dele, né? E o último relatório que ele enviou, porque o último relatório que a gente vai ter ideia se ele está ativo, se ele está inativo, se ele está vigente. Isso aqui é a informação que a coordenação estadual tem. Tá? Esse olhar aqui a gente já tem. Mas no Ecomapa, por que a gente está trazendo o Ecomapa para os comitês locais? Por que a gente quer que vocês façam isso? Porque daí, por eles, a gente vai ter aquela verdadeira noção do status mesmo real do signatário, porque o comitê local é que sabe qual é o signatário que está realmente ativo, interagindo, participando, né? Está realmente envolvido com o movimento lá localmente, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem, né? A gente tem empresas, a gente tem todos os segmentos dos nossos signatários. Então, a gente já tem lá a identificação, qual o post-it que a gente vai usar para a empresa, para a instituição de ensino, né? E qual deles ali que vai ser colocado a estrelinha, que vai ser colocado o triângulo amarelo, que vai ser colocado o quadradinho vermelho, né? Então, feito isso, a gente vai colocar lá no círculo. Então, aqui, né, ó, pelas cores. Amarelo, nós temos 2 empresas, como tem aqui na tabela, ó, 2 empresas, tá? A gente tem 2 empresas, estamos colocadas aqui, por exemplo, a primeira, a Azaleia, ela está ativa, ela está com o quadradinho verde, com a estrelinha verde. A Amor Perfeito está inativa, então ela está com vermelhinho, tá? Então a gente está com esse olhar, né? Que a gente fez toda, pegou os nossos signatários, analisou, fez todos os passos lá. Só não chegamos na questão das setas, dos conflitos, porque é um exercício daí que cada comitê pode fazer, né, tranquilamente. E agora eu vou deixar aberto. Eu parei de compartilhar, não, né? Não. Não, tá. Vocês estão vendo ali o Ecomapa ainda? Sim, Regina. Sim, sim. Tá. Agora eu vou deixar aberto e eu vou pedir para a gente estar com o tempo apertado, né, de Rogério, mas eu queria fazer um exercíciozinho rapidinho, assim, que foi de 1, 2 minutos, assim. Eu quero que vocês olhem para esse ecomapa e digam o que vocês estão percebendo nesse ecomapa. Que análise que vocês fazem nesse ecomapa? Só com o que a gente tem até agora. Pode abrir o microfone e falar, gente, não tem certo, não tem errado aqui, não tem nada. Pode falar, Bel. Ali já dava para ver naquele quadro anterior que nós não tínhamos poder público, né? E a prefeitura está aqui fora. E ela é um Exatamente. agente, ela está aqui fora, então é um agente estratégico, né, para nós, né, ter alguma, Exatamente. mesmo que não seja a prefeitura como um todo, mas de repente alguma secretaria, algum departamento, né, e assim por diante. Então seria interessante fazer algum tipo de contato com eles para verificar o que pode ser feito para trazê-los, né, para o movimento ODS. Exatamente. Yulia? Não, acho que tem mais um na frente, não tem? Quem é? Ah, não. Tem. Tem a Jane. Jane. Então, a Jane e depois a Yulia. Jane, depois? A Jane primeiro, né? Tá na frente. Jane, pode falar. Pode abrir o microfone e falar. Eu acho que ela não está conseguindo falar, Então, Regina. a Yulia pode falar, depois se a Jane conseguir, daí ela fala. Ou se não, pode escrever no chat também, Jane. Eu vou fazer um comentário só bem rapidinho também, continuando a ideia do Abel, que é como nós trabalhamos nessa parte do SWOT, a falta de engajamento do poder público várias vezes foi mencionada nos fatores de ameaças e fraquezas da própria SWOT. Então, só para vocês verem a quanto o Ecomapa está conversando muito com o próprio SWOT, tá? É isso. Exatamente, Yulia.
É, a, a Jane tinha colocado ali no chat, dali da questão do benefício. O Jane, por exemplo, se o signatário não. Este ano a gente teve o prêmio ODS Santa Catarina, tá? Os signatários que não enviaram o relatório de 2024, eles não puderam participar do prêmio ODS Santa Catarina. Então, só pode participar do prêmio quem está em dia com seu relatório, né? Então, esse é um dos benefícios, tá? Usar o selo, por exemplo, se fica mais de 2 anos sem enviar o relatório, não está participando do movimento, né? Não está participativo, então não tem o porquê ele usar o selo de signatário, mas a gente quer reverter isso, a gente não quer, a gente quer que participem do movimento de fato, tá? O comentário que tu ia fazer, Jane, aqui no... Teve um vereador que pediu retirada dos ODS do plano diretor. Esse é um problema que tem acontecido, tá, em várias câmeras municipais, em vários municípios, mas a questão é a seguinte: os ODS, eles são uma questão federal, tá? Foi o governo federal que assinou o documento lá na ONU, e então ele não, né, é uma questão local, mas assim, a gente não vai entrar no mérito agora aqui no treinamento, aqui nessa, né? Então, não vale, tá, Jane? São questões que a gente precisa resolver no movimento no todo, né? Mas não é que o Ecomapa... Ele pode até ajudar a ver essa reflexão, mas não vai ajudar aqui. Depois a gente pode conversar, Jane, tá? Mais alguém levantou a mão? Não? Então, seguindo, gente, é bem assim, ó, por exemplo, como o Abel falou, né? Então, o poder público não tem ali na nossa lista de signatários, não tem nenhum poder público, né? Então, por isso que daí ele está aqui fora. Pode ser prefeitura, né? Ou algum órgão, ou, né? Ou, por exemplo, tem uma instituição de ensino só, né? Aí vamos ver que instituição de ensino é. Uma escola de educação de ensino básico, né? Do ensino fundamental, vamos supor. E na nossa região tem 3 universidades, e nenhuma das 3 universidades. Então, por que a gente não chama as universidades para vir para cá, daí coloca aqui fora também, né? Outra coisa que dá para perceber aqui nesse Ecomapa, que nós temos, dos 10 signatários, 40% é pessoa física. Então, assim, quase metade é pessoa física. E essa pessoa física, que é o rosinha aqui, só uma que está ativa. A outra, uma está vigente, as outras 2 estão inativas. E essa aqui, por exemplo, a Camomila, né? Aqui, ó, ela aderiu em 2022 e nunca enviou o relatório dela. Nunca participou de nada, né? Então, assim, como que ela vai, né? Está bem fora aqui do último ciclo, né, do nível 3. Então, a gente tem que ir atrás dessa camomila, trazer a camomila para o movimento, né? Então, tem que trabalhar isso. Então, assim, com o Ecomapa aqui, a gente consegue ter essa visão, né? Olha para um lugar e vê a situação toda dos signatários do comitê local, e aí aqui, como a Yulia trouxe, né? Vai conversar ali com a matriz SWOT para ver estratégias para ajudar no planejamento do comitê local, né? Então, essa matriz, esse Ecomapa, ele é um mapeamento dos stakeholders, né? Então, é por isso que é muito importante. Então, não adianta a gente ficar planejando, sem a gente fazer esse mapeamento dos stakeholders, sem a gente olhar para os nossos signatários, né, para poder entender e definir estratégias para, então, tocar o comitê local, tá? Então, acho que agora entra o Abel com a parte dele. Ok, obrigado, Regina. Eu vejo da seguinte maneira: eu acho que o uso de ferramentas ele é fundamental. E eu acho assim, para complementar esse diagnóstico que é feito pelo Ecomapas, uma ferramenta bastante interessante é o 5W2H, né? Porque ele mostra como fazer o plano de ação, né? Ele tem todos ali os passos, né?
E é muito comum que, principalmente nas empresas, né, se chegue lá no, né, no how much e... mas quanto que vai investir? Não, não é só quanto vai investir, é quanto tempo é necessário, quanto esforço é necessário. Então, não é só quanto recurso monetário, né? Eu acho muito bacana a ferramenta 5W2H, ela é extremamente simples, flexível, assim como a matriz SWOT, que foi mostrada ali pelo Rogério, né? Ela é extremamente flexível, né? Nós podemos fazer uma série de adaptações, né? Aliás, a grande maioria das ferramentas de planejamento e de plano de ação, elas são bastante flexíveis, né? Então, nós podemos fazer as adaptações de acordo com aquilo que nós achamos que é mais interessante para o nosso caso. Eu tenho usado aqui como estratégia, na coordenação geral aqui do Comitê de Criciúma, eu fiz uma parceria com o jornalista-chefe da Rádio Cidade, que é uma rede, né? A Rádio Cidade é uma rede. Então, nós fizemos uma parceria, na verdade, ele me convidou para fazer essa parceria, né? Para nós fazermos semanalmente episódios de podcast, falando sobre a Agenda 2030 da ONU, né? E a instrumentalização dessa Agenda 2030, que são os ODS. Então, todas as quintas-feiras, às 14 às 15 horas, nós temos uma gravação. Essa gravação ela é disponibilizada na Rádio Cidade FM, né? Na rádio, e é disponibilizada também no canal deles no YouTube. Então, nós temos duas ferramentas essenciais, né, para nós difundirmos o movimento ODS. E aí, o que eu tenho feito? Né? Eu já fiz até agora, são 15 episódios. Né? Então, o que eu tenho feito? Eu tenho convidado, estrategicamente, algumas instituições, né? E aí mesclando aquelas instituições que são bastante atuantes, aquelas que não estão tão atuantes, aquelas que entraram nesse ano no movimento, outras que, né, estão quase, ainda não estão inativas, mas estão ali, né, participam um pouco das reuniões e assim por diante. Então, isso tem dado assim, um subsídio bastante grande, né, para que nós possamos movimentar a ideia, né, do significado da Agenda 2030. E uma outra questão que eu acho interessante também, que inclusive faz parte, né, de um dos 6 compromissos que nós temos quando elaboramos o nosso relatório, que é nós colocarmos a identificação, né, a identificação do movimento ODS nos nossos documentos. Né? Então, no meu caso, eu sou professor, então tudo aquilo que eu emito, tudo tem o selinho do ODS, tudo, absolutamente tudo. Os trabalhos, os slides que eu disponibilizo, os textos que eu disponibilizo, as provas que eu faço com eles. Então, para a gente usar com bastante intensidade isso aí também. E outra coisa que eu acho interessante, né, agora mais para as pessoas jurídicas, né, para aqueles que são representantes de pessoas jurídicas, não ser uma ilha dentro da instituição, né? Procurar sempre compartilhar o conhecimento, buscar fazer alguns treinamentos, né? E esse treinamento, tanto interno quanto fora, e isso também eu tenho sido convidado frequentemente para fazer alguma palestra, né? Ainda essa semana fui convidado para fazer uma palestra na abertura da CIPAT, de uma empresa aqui da região. Enfim, eu acho assim, nós temos diversas formas, né, de buscar esse engajamento, manter o estreitamento de relações. Eu vejo como sendo a forma mais efetiva, né, de nós buscarmos, então, esse engajamento, né, dos nossos signatários e dos nossos potenciais signatários. E, efetivamente, né, esse ecomapa que a Regina mostrou, na semana passada, quando nós tivemos uma reunião do GT de Educação, né, ela mostrou essa ferramenta e eu fui pesquisar um pouco mais. Eu acho que é muito interessante, né, é um diagnóstico fundamental, né, e num segundo momento ali a gente pode fazer aquela relação das setas, né, ir de volta, ou só ida, ou só volta, né, para nós verificarmos também como é que nós estamos fazendo, né, para ter essa comunicação efetiva com os nossos signatários ou potenciais signatários. Então, tudo isso eu acredito que ajude, né, a nós fortalecermos cada vez mais o nosso movimento. Ferramentas não faltam, né, nós temos inúmeras ferramentas aí,
né? E estamos aí todos juntos, né, para fazer com que essa Agenda 2030 ela caminhe bem mais rapidamente do que tem caminhado, né? O próprio secretário-geral da ONU, né, o Antônio Guterres, ele manifestou a preocupação dele, né, de que nós estamos aí há 5 anos para chegar no ano 2030 e nós precisamos avançar com uma velocidade muito maior do que avançamos até agora. Então, eu acredito que seja isso aí, né? As minhas sugestões são essas, né? E qualquer coisa que precisar aí, nós estamos aqui em Criciúma dispostos a colaborar. Agradeço a atenção de todos e agradeço aí o GT de Educação por ter me convidado para fazer parte desse evento. Muito obrigado a todos. Muito bacana. Eu ia dizer, você está em Criciúma, mas está no GT de Educação também, que é um convite que a gente estende a todos os coordenadores, ok, que queiram participar. Então, sintam-se à vontade, não é só para a mobilização, eu acho que é um espaço que a gente tem que fazer aí para a construção. E aí eu queria fechar, né, antes de fazer o encerramento, eu queria fazer um exercício aqui, que a função é essa, o que a gente busca muito é isso, tentando fazer esse casamento, que a gente já conversou várias vezes aqui, entre o SWOT, ok? Então, o SWOT é a fotografia do momento, te dá o diagnóstico, e aí eu pegando o SWOT que foi feito em Joinville, costurando principalmente com a ferramenta do Ecomapa, quando a gente vê quem são os nossos stakeholders. Para quem, por exemplo, que a gente está comunicando? Será que eu estou comunicando de uma forma assertiva? Será que a linguagem que eu estou utilizando, será que o direcionamento dessa mensagem está chegando com a efetividade que deve ser? E aí me chama muita atenção, eu até vou chamar depois a Yuri aqui para me ajudar nessa análise, que ela estava participando lá, que chama atenção a questão do engajamento estar em vários quadrantes, né? E eu faço um link aqui com uma colega que em algum momento colocou que eu não consigo entender, né, o que tem de diferencial em fazer parte ou ser signatário ou não. E aí, além do que a Regina citou aqui, eu vou fazer provocações, gente, para a gente poder pensar em conjunto que esse aqui é a nossa função, utilizar essas ferramentas para isso, como um exemplo claro que a gente teve aqui dentro da nossa capacitação. Pensando muito, se eu não consigo ver a relevância, é porque eu não estou enxergando a proposta de valor. E aí, a gente tem que fazer aqui, né, esse exercício que é muito bacana, de quando a gente recebe feedback, isso é muito construtivo, gente. Sintam-se à vontade aqui para esse espaço de coletividade, porque ao mesmo tempo que ele aparece lá, né, na força, na fraqueza, na oportunidade, então o engajamento é bom, a falta de engajamento, a queda desse engajamento, o quanto a gente pode olhar para esse mapa, ou esse ecomapa, e verificar exatamente com quem a gente está se relacionando, ou como é que a gente está se relacionando em relação a isso. E, principalmente, qual é a ação que eu vou tomar sobre isso. E antes de passar, vou passar para você, Yulia, para você fazer essas complementações. Eu acho que é bacana, e já nessa ação, ou, né, buscando costurar essa ação, é pensar no coletivo. Porque nós estamos no maior movimento da sociedade civil em prol da Agenda 2030. Então, isso já tem que ser um valor que a gente tem que enxergar. E se a gente não enxerga isso enquanto valor em coordenação, como é que a gente externaliza isso? Então, eu acho que é bacana a gente olhar para o Ecomap e olhar para tudo isso, ou o próprio SWOT, e eu vou te passar, Yulia, para que a gente faça essa avaliação de qual é a nossa proposta de valor. Ou será que eu estou vendendo essa proposta de valor de uma forma correta, ou de uma forma assertiva, ou o que a gente tem que mudar enquanto movimento como um todo, né? Porque somos um só, somos uma junção só. O que a gente precisa criar nisso? Yulia, passo para você. Obrigada, Gisele. E eu acho que um complemento que eu posso fazer nesse sentido, assim, tendo esse exemplo, né, e essa curiosidade, né, que é como assim, né, engajamento em todos os fatores, né, porque tudo depende do ponto de vista e tudo depende de como que enquanto nós, como líderes e como gestores de um movimento social, né, temos a visão sistêmica, a visão integral, entendendo que esse tal de engajamento ele não anda separadamente de outras dimensões do movimento, né? Como a Gisele destacou, com quem, quais são esses atores, né? Esses agentes, quem é, de que, como que a nossa estratégia de comunicação muda a partir
desse entendimento, né? E também entendendo um momento, assim, de repente provocativo também, pegando o gancho da Gisele, né, que a maioria de nós somos frutos de um sistema corporativo empresarial, certo? Então, a gente está acostumada de que existe um chefe bravo cobrando e a nossa atuação permeada pelo estresse, pela cobrança e assim todas as pessoas que estão no movimento sempre tá nessa performance infinita e nós somos sobrecarregadas. Então, de repente, nós precisamos lembrar da empatia, da importância da saúde mental como comitês, como que essa sustentação pode ser feita de uma maneira acolhedora, de práticas integrativas, de que além da parte de conhecimento e a parte técnica e estratégica, nós também abraçamos as humanidades de cada um de nós e desse corpo coletivo. E aí, talvez, a gente entende que o movimento social, ele não é fixo, porque quando a gente vê engajamento como, por exemplo, fraqueza e crítica, né, no bom sentido, mas o movimento social é um corpo vivo que tem ciclos, pessoas vêm e vão e está tudo bem. Ninguém chegou para sempre e vai estar para sempre. Pessoas venham, saiam, empresas venham, mesma coisa. Então, olhar desta forma, entendendo que são ciclos, e na natureza também tem ciclos, né? Tem tempo para morrer e tempo para nascer. Então, muito vai depender de como que nós, como líderes e gestores dos comitês, estão olhando para o movimento e que a essência do movimento é o próprio movimento, né? Estar sempre nessas dinâmicas e com esse também essa abordagem acolhedora, entendendo que, inclusive, como todos temos esse tempo dedicado, esse compromisso voluntário, mas ele também nos faz bem, nós mesmos como líderes, porque nos deixa pertencente, nos deixa mais nutridas e inspiradas dentro da rede, e como a rede fortalece. Então, tendo esse valor justamente da rede, porque ela também aparece junto com o engajamento, né? Porque engajamos aonde? Na rede. Então, eu acho que, resumindo, sempre com esse olhar do cuidado para nós mesmas, independente se a gente está fazendo um planejamento de ações concretas, mas também cuidando sempre de nós mesmas e dos nossos comitês, das nossas equipes, nossos coletivos. Era isso. Obrigada. Maravilhosa. E você já deixou a dica que eu precisava, a deixa que eu estava querendo, para a gente já começar a caminhar para o nosso encerramento, falando sobre a questão que o nosso próximo encontro é sobre liderança regenerativa. Como uma liderança ODS, como é que uma liderança pela sustentabilidade, nessa era da regeneração que a gente tanto vive, o quanta coisa que a gente precisa. E aí você trouxe ganchos que eu achei assim, sensacional, que somos seres humanos, não somos máquinas. E enquanto seres humanos, nós somos energia, e são essas energias que têm essas conexões, através daquilo que a gente tem para dar, ou aquilo que a gente pode transbordar para o mundo, que tem tudo a ver com essa agenda, tem tudo a ver com esse trabalho que a gente faz aqui, esse trabalho voluntário maravilhoso. E quando nos olhamos nesse aspecto, nos sentimos úteis. Eu acho que a palavra cabe muito aqui. Eu estou dentro de algo muito maior do que eu. A minha presença aqui é muito importante. Então, o que eu posso fazer colaborando com esse coletivo
para poder reverberar para o mundo. E aí a gente trabalha com essa visão que é a questão da própria natureza, da nossa natureza, natureza humana, e nesse ecossistema do qual a rede, né, a Agenda 2030 fornece para a gente e deixa aí muitas portas abertas. Então, queria agradecer demais esse GT maravilhoso. E a Yuli, que eu estou puxando ela para dentro do GT de Educação, ela veio participar conosco aqui junto, né, nesse movimento, então foi maravilhoso. Então, Rogério, querido, muito obrigada, como sempre, um grande parceiro. A Regina está sempre presente aqui conosco, né, conosco, maravilhosa, então muito, muito obrigada. A Bel também, com as suas contribuições muito válidas. Agradeço demais toda a equipe do Movimento Nacional ODS Santa Catarina, o pessoal de comunicação que está dando apoio aqui para a coordenação de mobilização, em especial a Karine e o Fernando, que eles trazem, né, toda essa possibilidade de colocar essas ferramentas, fizeram as divulgações todas, as artes, foi maravilhoso. E aí, Rogério, já vou te passar, deixa eu só terminar meu recado paroquial aqui. Fazendo o Encontro 3, que vai ser no dia 28 de outubro, de novo, à 1h30 da tarde, até às 15 horas. As inscrições no Simples vocês precisam fazer para receber o certificado e ter acesso ao material deste encontro. A gente deixa tudo lá, senão ficar mandando um por um é muito trabalho. Lembra que é um trabalho voluntário, a gente tem que sistematizar e utilizar essas ferramentas para que a gente possa fazer isso de uma maneira muito assertiva. Rogério, querido, está com você. Não, só lembrando, né, gente, pra gente, quem puder abrir as câmeras pra gente tirar uma foto para registrar o nosso encontro, né? Regina, consegue fazer as fotos daí, Regina? Tá fechado o seu áudio, Rê. Sim, eu consigo. Yulia, levanta um pouquinho a câmera, porque está aparecendo só da tua boca para baixo. Isso. Pessoal, vou pedir para ninguém colocar nada no chat agora, para a gente abrir, fazer o print aqui. Quem tiver com a câmera fechada. Ok. Vamos lá. Primeira parte, a primeira página, porque o meu está com páginas aqui, eu não consigo colocar todo mundo na mesma tela, tá? Então, a gente vai ter que montar. Vamos lá. Primeiro, 1, 2, 3. Foi o primeiro. Vamos para a segunda parte. Vamos abrir as câmeras. Olá, pessoal. Eu vou fazer assim, então. Segunda, vamos lá. 1, 2, 3. São 6 páginas, tá? Só tem mais 4. Abrindo as câmeras. Olá. Camila. Ver. 1, 2, 3. Vamos lá. Mais uma. Depois eu mando lá para o Super Fernando. Ele edita tudo, fica tudo lindo e maravilhoso. Ver. Vou esperar um pouquinho aqui para abrir. Quarta página. A quinta página. Vamos lá. Só um minutinho para abrir tudo muito. Fabrício, abre tua câmera, Fabrício. Vamos lá. E agora a última, mas não menos importante, ficaram a Jéssica e a Isabel Mendes. A Jéssica é de Xanxerê, Jéssica? A Fernanda falou que o pessoal da Prefeitura de Xanxerê ia participar hoje, que ela está fazendo doutorado, a pesquisa dela de doutorado com a Prefeitura de Xanxerê. Pronto, gente, acho que já fiz todas. Perfeito. Então, fica o convite para quem quiser participar do Movimento Nacional ODS Santa Catarina, venham junto conosco, participam, se envolvam, busquem ações nos comitês. Os comitês precisam de tantas pessoas, né, que pensem junto, que trabalhem junto. Então, realmente fica aí o convite para todo mundo. E os GTs, a gente convidando os coordenadores para estarem mais próximos da gente, se fizer sentido para vocês, para que a gente consiga fortalecer cada vez mais esse nosso coletivo. E muito obrigada a todos e todas pela participação. E aí a gente vai encerrando aqui. Muito obrigada, gente. Até o dia 28 de outubro.
Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada a Gente, todos. Tchau. obrigada. Rogério, queres encerrar ali? Eu acho que já... Sim, parei.